Os painéis mais legais dos anos 80, 90 e 2000 é uma continuação de uma série que nós demos início há um tempo atrás e o pessoal gostou bastante, porque realmente é muito legal a gente relembrar esses painéis que marcaram época. Olá, amigos do canal PL, bem-vindos a esse canal que traz literatura automotiva e nostalgia, muitas histórias. Agradeço a você a sua presença. Eu comentei em um dos episódios dessa série que fala sobre painéis que tinha um painel, o Monza foi lançado em 1982, ainda na versão hatch só. 83 chegou a versão sedã, mas o Monza até 85 ele tinha um painel mais simples, digamos assim, um painel mais básico. Em 85, no meio do ano, a Chevrolet promoveu uma remodelação no Monza, não só no painel, mas mudou banco, mudou forração de porta, mudou o spoiler ali dianteiro, mudou a lanterna traseira, teve uma série de modificações e uma delas, mais lembrada inclusive, foi o próprio painel, que ficou bem mais completo. Até de 82, eu imagino quem tinha comprado o Monza 85 fase 1, acabado de comprar, e aí do nada lançam um novo modelo no meio do ano fiscal e você fica com o carro defasado do dia para a noite, mas foi exatamente isso que aconteceu em 85 com os proprietários do Monza fase 1 e de 82 até 85, então meio do ano, o painel do Monza era esse daqui, né? Um painel simples realmente, com o velocímetro marcando até 200 km por hora, com o odômetro parcial ao centro e só o marcador de combustível do lado esquerdo e temperatura do motor do lado direito. Acontece que nos anos 80, então, no auge da indústria fora de série e também no auge da indústria de acessórios aftermarket da indústria, existiu um painel completo para o Monza, porque o Monza ter esse painelzinho mais simples já era até criticado mesmo, né? O pessoal, a imprensa especializada criticava, porque o Del Rey tinha um painel super completo, o Santana quando chegou em 84 também, e o Monza foi ficando para trás, até por isso que deram esse tapa no meio do ano, né, de 85. Mas o painel que eu me referi é muito raro, inclusive é esse daqui. Vejam que ele é baseado no painel, no antigo painel do Monza ainda, né, o painel simples, mas ele tem ali as luzes de alerta num esquema diferente, no esquema de LED, né? O mesmo esquema do painel da Volkswagen ali do Santana. Ao lado esquerdo, então, tem o combustível e temperatura, e do lado direito foi colocado o contagiros marcando até 7.000 RPM e embaixo um vacômetro. Esse painel é muito interessante, eu tinha visto essa foto há um tempo atrás e eu não lembrava onde tinha sido. Procurei muito essa foto, me perdoe, eu não vou lembrar o nome de quem me mandou a foto desse painel depois, mas eu fiquei muito feliz porque eu queria mostrar esse painel para vocês, tá? Ali embaixo também tem a luz do afogador e acho que é de reserva ali à esquerda do velocímetro, né? Painel bem legal, muito raro e que foi feito na década de 80. O painel do Monza simples, com o velocímetro central e só combustível e temperatura do lado, ele foi oferecido até o fim da linha Monza nas versões GL, que eram mais básicas, e também foi oferecido no Cadete com algumas diferenças na grafia do acetato, mas era o mesmo painel. Agora, esse painel do Monza completo pré-85 é uma grande curiosidade que eu trago para vocês aqui na sessão Nostalgia. Quem viveu anos 80 e viveu o auge da preparação também daquela época vai lembrar do kit Laros Turbo, que trazia uma série de elementos, né? O turbo começou a se popularizar no Brasil por volta ali mesmo de 85, e o turbo, claro, era muito caro, e existia esse kit Laros que, além dos componentes, tinha um intercooler, a turbina, tinha kit completo, inclusive o manômetro embutido no painel do instrumento. Então você colocava um kit turbo, o manômetro da pressão do turbo não ficava colocado em qualquer lugar, ele ia dentro do painel. Claro que para modelos específicos. O mais famoso deles é o do Escort XR3. Vejam que o manômetro, o ponteiro ali de indicação da pressão do turbo,
ficava, o turbo, olha lá, turbo Garrett, ficava embutido dentro do próprio contagiros, né? É um instrumental próprio, exclusivo desse kit turbo, um instrumento que eu não preciso dizer, que é muito raro. E além do painel do XR3 de 83 o Escort, né? Até 86, 1987 a Ford lançou o novo Escort, remodelações externas e internas, e aí o painel também foi mudado. E o kit também foi disponibilizado para o painel do MK4, que foi de 87 até 92, né? É o mesmo painel também do Verona. Vejam que o turbo Garrett aqui, ó, fica então a pressão, né? Fica dentro do habitáculo do contagiros. Ficou até melhor aí no caso desse painel mais novo, ficou mais bem distribuído, né? Então era um painel disponibilizado junto com o kit turbo. Claro, os APs muito usados para turbo também foram contemplados com esse painel. Vejam aqui um instrumental disponibilizado para a linha Santana, Gol, Voyage, Paraty, Saveiro e Passat, com o manômetro do turbo ali no lugar onde no Santanas ficava o econômetro, na Paraty GLS fica o mapa das marchas, e em outros carros mais novos fica só o emblema da Volkswagen ali preto, um espaço morto que poderia ter ali continuado sendo usado para colocar algum tipo de informação, mas por economia acabaram optando por deixar só o embleminha preto da Volkswagen, e aí no caso aproveitaram esse espaço para colocar o kit turbo, o manômetro ali do turbo, né? Um instrumento muito raro, eu também nunca tinha visto isso daí, e esse painel é um painel de Gol, tá? Porque se ele fosse de, eu já até expliquei isso no vídeo passado, se ele fosse de Santana, o LED amarelo do afogador e o LED vermelho que está aceso aí do freio de mão, eles não existem no painel do Santana, porque essas duas lâmpadas ficam na moldura do painel do lado esquerdo. Já se fosse de Passat, ele teria essas luzes aí, e no meio, entre o LED amarelo do afogador e do freio de mão, teria também a luz do pisca-alerta, que no caso do Gol fica no próprio botão, tá? E além da linha Gol e da linha Escort, também teve para a linha Opala e Caravan. Vejam que o manômetro do turbo, nesse caso, ficava também, sempre dentro, né? Sempre dentro do contagiros, sempre dentro do manômetro de RPM, e ali ficou bem distribuído também a pressão do turbo ali com um ponteirinho pequeno embaixo. Que legal, né? Eu sou um grande entusiasta de painéis, até por essa razão eu trouxe essa série aqui, e ficou fantástico esses manômetros mais completos do que o próprio original. Muito bacana, é um kit que marcou época no Brasil, o kit Larus Turbo. O Passat saiu de cena no Brasil em 1989, o modelo clássico, né, brasileiro, e voltou como importado em 94. É claro que existiram algumas importações independentes antes disso, depois da abertura comercial de 90, mas oficialmente ele voltou em 94. E os modelos mais comuns, né, digamos assim, o GL, que era o que mais foi vendido, ele tinha um painel bem completo com 3 instrumentos grandes, né? Era o RPM, velocímetro e combustível e temperatura do lado esquerdo, e um display ali digital embaixo com relógio de horas. Acontece que esse relógio de horas poderia muito bem, né, ter um computador de bordo ali. O display já tá ali, né? Santana também poderia ter tido e não teve, mas o Passat teve, não o GL, mas o VR6. Então vejam que o painel do VR6, além do relógio bem maior, é o MFA, né? Que é chamado esse display com multi-informações. E o odômetro também é digital, uma vez que no Passat GL ele é analógico ainda. Esse daqui já conta com odômetro digital total e parcial, e à esquerda nós temos o MFA com múltiplas informações, como hora, que já tem no GL, mas consumo de combustível, autonomia, consumo médio, tempo de viagem e mais alguma coisa que eu acho que eu estou esquecendo, mas era bem completo esse painel aí, e fica, claro, como um dos painéis mais legais também da década de 90.
Agora vemos na tela o painel que equipou o Polo Classic no Brasil. É um painel bem parecido com o do Golf, acho que até o mesmo, inclusive. Alguns vinham com a indicação em milhas no meio, outros não, mas é um painel, digamos, comum, não tem nada de exorbitante, né? O ponto, eu estou mostrando para vocês esse painel antigo, porque o Polo Classic, até 2000, esse painel, na linha 2001, ele ganhou um painel totalmente diferente, muito bacana e pouco lembrado. Vejam que, se você olhar o interior, ele até é bem parecido com o Polo mais novo, aquele de 2003, que é mais comum hoje em dia nas ruas, mas o instrumental é exclusivo dele. Vejam que é um instrumental com molduras bem grossas ali, em tons de prata, com parafusos Torx, imitando o parafuso Torx no meio, né? Os instrumentos num tom meio acinzentado, e você vê, é um painel relativamente simples, mas eles conseguiram transformar o simples em algo agradável de ver. Marca até 220, tem odômetro total e parcial e só o relógio de horas do lado esquerdo. Mas vejam que painel bonito, que painel bem desenhado, agradável de ver. Eu adoro esse painel, adoro mesmo esse painel. Ele é pouco lembrado porque ele saiu no Polo Classic de 2001 até 2002. Acho que 2002 é o último ano do Classic, porque 2003 já é aquele Polo novo, né, conhecido como Polo Europeu. Esse Polo vinha da Argentina e esse Polo aqui tem esse painel diferenciado. Se você pegar o painel dos anos 90, é um painel mais comum, parecido com o do Golf. Agora esse daqui é bem bacana mesmo, né? Chama atenção porque o painel interno, o tabelier é bem parecido com o do Polo 2003, mas o instrumental é diferente, eu diria que é até mais bonito do que o do mais novo, tá? Se a gente pegar o painel do Seat Córdoba, que era uma espécie de irmão gêmeo do Polo Classic nos anos 90, a Seat é uma marca da Volkswagen, na época o painel era basicamente o mesmo também, só mudava a cor, né? Vemos que tem ali o odômetro digital, relógio digital, é o mesmo instrumental, só mudam as cores da grafia e das molduras, mas é basicamente o mesmo painel. Na linha 2000 já, a linha Seat ganhou um painel novo que parece bastante o painel do Gol G3, do Golf MK4, do próprio Polo 2003, que é esse painel aqui. Claro, é bem parecido, não é exatamente o mesmo, mas é bem parecido, e ele traz aqui uma diferença, que é um display digital ao centro, que em muitos dos carros que eu vi aparecem apagado. Até cheguei a pensar, será que é um display morto, sem função? Mas não é possível, não faz nenhum sentido. Então eu fui a fundo e descobri que esse display, na verdade, ele traz relógio, ele traz temperatura, né? Porque o relógio já está do lado esquerdo ali. Ele traz temperatura e também, quando é automático, ele traz ali as posições da alavanca de marcha. Se está no P, se está no D, se está no R, né? Então é para isso que serve esse display central. E foi o painel que substituiu o antigo dos anos 90, que é aquele parecido com o do Golf, como eu já disse. Não tem como falar de painéis clássicos que marcaram época sem mencionar o painel do Chevrolet Vectra B, lançado em 96, já como modelo 97. Esse painel marcou época, né? Ao contrário de todos os outros da Chevrolet, que eram mais ou menos parecidos, ele tinha um painel diferenciado, instrumentos em um formato que não era nem quadrado, mas nem redondo, um formato meio arredondado, mas achatado, e com uma moldura que avançava para a lateral, onde tinha um display digital. E aí, quando falamos do display, temos três opções. Primeiro, a mais comum, que saía até no GL, é o relógio digital. Então, alguns Vectras sem o opcional vem com o relógio digital ali ao lado direito do painel de instrumentos, né? Aí você tem, acima do relógio digital, o TID, que é o modelo de informações mais simples, né? O TID não é um computador de bordo. O TID, ele traz informações do rádio que está ligado, pode ver que o rádio não tem tela por causa disso. Ele traz temperatura, ambiente, né, data e hora, só. O TID é isso, muita gente confunde ele com um computador de bordo, mas o computador de bordo é o MIDI, então grava isso. TID é o mais simples e o MIDI é o computador de bordo, que aí sim a tela é até maior e traz
diversas informações, um computador de bordo bem completo, e era comum também nos automáticos o computador de bordo conhecido como MIDI. O painel do Vectra com esse instrumental largo e tanto o instrumental quanto o display ao lado completam um conjunto muito bacana. Na linha 2002 o Vectra teve uma remodelação em 2000, mas manteve o mesmo painel. O painel só foi mudado em 2002 e mudou para esse painel que vocês estão vendo na tela, né? É basicamente o mesmo instrumento, mas o display ali do odômetro foi deslocado para o lado direito e a moldura, teve uma mudança ali na moldura, ganhou formas mais retilíneas, né? O fundo também ficou um pouco diferente, mas ainda era o mesmo instrumental, só com uma capa trocada, né? Era uma tentativa de deixar mais moderno o carro, que já sentia um pouco o peso da idade, e esse aqui remodelado foi até 2005. Aí depois, 2006, chegou o novo Vectra, mas com um painel que era bonito, mas já comum. Não é um painel tão marcante quanto esse do Vectra B. Nem o do Vectra A, nem o do Vectra C brasileiro, na minha opinião, foram tão marcantes como o painel do Vectra B de 97 a 2005. Nós começamos esse vídeo e a série também, né? Fomos nos anos 70, 80, 90, agora vamos pegar alguma coisinha dos anos 2000. Se você vê o painel e até o interior do Honda Civic de 7ª geração, é a minha opinião, você vai ver que é um painel sem graça, né? Um painel bem construído, completo, mas com assim, não tem nada de exorbitante aí, é um painel sem graça mesmo é a palavra, um painel sem graça, não tem nada de especial nesse painel, né? Isso aí mudou totalmente em 2007 com a chegada do New Civic. É até inacreditável pensar que um Honda New Civic 2007 daqui 2 anos não paga mais IPVA. Um carro de 20 anos, né? Daqui a pouco, hoje tem 18, e aí sim mudou da água pro vinho mesmo, tá? Painel com 2 andares, né? Então abaixo ali, logo à frente do volante, você tinha o contagiros, né? Com o odômetro, o display digital com o odômetro, trip, as informações do câmbio automático, quando era automático, as luzes de advertência e em cima o velocímetro digital, temperatura do motor à esquerda e combustível à direita. Esse painel e o design do carro como um todo marcaram época no Brasil, tá? Apesar de lindo e completo, esse painel ele não tinha um computador de bordo em si, tá? Eu vou já dizer, ele tinha um display, naquele display digital abaixo do contagiros, ele tinha quase um computador de bordo, porque ele trazia só uma informação. Se a gente pegar o manual da época do Civic, a gente vai ver que os modelos LXS e LXL só tinham odômetro e odômetro parcial, tá? Parcial A e parcial B, você podia alternar. O modelo EXS, que é o top de linha, ele trazia, além das informações que eu já citei, também o indicador de temperatura externa e o consumo médio de combustível. Eram informações, podemos dizer sim, que é um computador de bordo de fato, mas é um computador de bordo simples, porque em 2012, quando o New Civic ficou mais new ainda, foi remodelado mais uma vez, aí o painel continuou com 2 andares, mas ficou até mais bonito. E aí sim ele ganhou um display digital grande do lado ali do velocímetro, e ali haviam muito mais informações do que esse, tá? Mas caso vocês não saibam, é até bom para esclarecer que o modelo LXS e LXL não tem o computador de bordo e o modelo EXS tem, tá certo? Que era o modelo top de linha. Nós passamos por painéis da década de 80, 90 e 2000. Comenta aqui, qual painel você acha que marcou época na sua opinião? Esse vídeo, essa série de painéis, já tem acho que uns 3 episódios, tá? Mas se tivermos mais sugestões, vamos fazer mais um episódio aqui no canal PL. Muito obrigado a todos que viram esse vídeo e eu aguardo todos vocês com muito carinho aqui no nosso canal PL na próxima sessão Nostalgia. Um forte abraço e até lá. Tchau, pessoal!